Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula mais uma vez. E hoje nós vamos voltar à questão de narração, mais precisamente os gêneros textuais da narração. Esse vai ser o nosso foco, tá certo? Como o nosso assunto é longo, eu vou dividir essa aula em pelo menos dois ou três vídeos, tá certo? Então hoje a gente vai ver até o conto, essa é a minha pretensão, para que vocês vejam até. Porque os gêneros da narração são vários gêneros da narração e a gente não vai esgotar o assunto hoje. Mas eu pretendo trabalhar com vocês até o conto, porque tem uma tarefinha para vocês sobre o conto no último slide. Não se esqueçam de fazer. Nós já trabalhamos a narração, mas não custa reforçar, né? Narração é um tipo textual, né, em que você conta um fato. Você conta um fato, ou um fato real, ou um fato da sua imaginação, da sua cabeça. Isso vai ser narração. Então, a narração é o ato de contar ou de narrar um fato, um acontecimento. Você assistiu a uma novela e quer contar para sua amiga, geralmente é a mulher que gosta de novela, quer contar para sua amiga o que aconteceu no capítulo de ontem. O que é que você está fazendo? Você está narrando. Resumo também é um gênero da narração. Nós não vamos trabalhar resumo hoje, mas você está contando o que aconteceu na novela, naquela partida de futebol. O que aconteceu com o que aconteceu com alguém, com você mesmo, né? Então, narrar é contar, é relatar, ok? O próprio nome já diz, é narrar, contar, relatar um fato, seja um fato real, seja um fato imaginário. Como nós estamos vivendo um período de isolamento social, as pessoas ainda estão bastante tempo em casa, né? Devem estar. Vocês devem ter muita coisa para contar todos os dias, né? O que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje pela manhã, o que aconteceu à tarde. Então, quando vocês começam a contar isso, vocês estão produzindo um texto. E que texto é esse? É um texto narrativo. Ok? Vamos à definição para a gente não demorar muito, porque já houve uma aula sobre isso no vídeo que eu coloquei na última aula desse assunto. Narrar é contar um ou mais fatos que ocorrem com determinados personagens, tá certo? Com alguém. Eu vou contar uma história que aconteceu com alguém, ok? Em local, em tempo e tempos definidos. O que aconteceu com alguém, onde e quando. Quem está envolvido, onde aconteceu esse fato e quando aconteceu esse fato. Quando você está contando isso, lembrando real ou imaginário, você está produzindo um texto narrativo, ok? Então, narrativo é o ato de contar um fato. Isso tem que ficar na cabeça. Em outras palavras, é contar uma história que pode ser objetiva, real, ou subjetiva, imaginária, fruto da tua imaginação, tá certo? Aí você pode dar asas à sua imaginação. Quando você produz uma história fictícia, uma história imaginária, você também está produzindo um texto narrativo. Quem conta a história é chamado de narrador. Isso não é novidade para vocês. Acredito que não, né? Então, mas vale reforçar, né? O narrador, tanto é possível contar uma história que ocorre com outras pessoas, quanto narrar fatos acontecidos com você mesmo. Você pode contar algo que aconteceu com alguém ou com você mesmo. Que você pode também participar dessa história. Pode contar algo que você vivenciou, ok? Aí, quando isso acontece, existem dois tipos de narradores, né? De narrador. O narrador, ele pode contar uma história que ele apenas viu, mas que ele não presenciou. Aí ele vai contar uma história em terceira pessoa. Ele vai contar e viram, observaram, trouxeram. Vejam que eles não estão participando pelas ações do verbo. Você observa que a pessoa que está contando não está inclusa. Ela não participa da história. Então, quando eu conto uma história
que eu não participo dela, eu sou apenas narradora observadora, ok? Eu apenas observo, eu conto aquilo que eu observei, que alguém me disse, certo? Mas eu posso contar, como a própria definição diz, eu posso contar algo que aconteceu comigo. Quando isso acontece, o narrador é personagem, ok? Então vamos a vê-lo mais detalhado. O narrador pode estar em primeira pessoa. Primeira pessoa é aquele que participa da ação, ou seja, que se inclui na narrativa. Ele está contando algo que aconteceu com ele, que ele presenciou. Trata-se de um narrador personagem. Isso também não é novidade, com certeza, né? Vejam só o exemplo. Eu corria desesperadamente, olhava para trás a todo momento para tentar ver se ele estava muito perto. Podia ouvir o barulho de seus passos rápidos logo atrás de mim e o som de sua respiração afoita pela corrida. Eu não vou continuar a leitura porque vocês vão ter essa oportunidade de ler, mas aqui a gente já identifica uma característica de um narrador em primeira pessoa. Por quê? Porque ele participa da pessoa. E o que é que evidencia isso? É pelo pronome eu. Eu corria. Quem corria desesperadamente é a pessoa que participa da própria história. Ela conta algo que ela mesma vivenciou. Olhava para trás. Quem olhava? Ela olhava para trás. A pessoa que está contando podia ver, eu podia ver. Eu olhava, né? Então, quando ele diz assim, quando ele diz aqui, né? Podia ouvir o barulho de seus passos rápidos logo atrás de mim. E o som de sua respiração afoita pela corrida, mas o que prevalecia era o som das batidas do meu coração disparado. Então aqui caracteriza o narrador em primeira pessoa porque ele participa da história, ele está incluso, ele se inclui na história que ele está contando. Ok? Então, texto narrativo é aquele que a gente conta uma história, que a gente conta um fato, real ou imaginário. Quando eu conto esse fato que eu participo, eu sou chamada de narradora personagem. E os verbos, consequentemente, os verbos são os indicativos para caracterizar essa pessoa em primeira, para caracterizar que esse narrador está em primeira pessoa, ele participa da história que ele está contando. Aí você vê o verbo, você vê a presença de eu, dos verbos sempre conjugados na primeira pessoa, nós, ok? Fazemos, trouxemos, coloquei, trouxe. Veja que tudo aí, todos esses verbos caracterizam primeira pessoa. Então, você vai observar isso nos verbos, nos pronomes de primeira pessoa. O narrador também pode contar uma história que ele apenas observou. É aquele que não participa da ação, ou seja, não se inclui na narrativa. Temos, então, o narrador observador. Ele apenas conta o que ele ouviu, o que ele viu. Ele não participou, ele presenciou, ele observou, ok? Então, ele é um narrador observador. Os verbos vão vir em terceira pessoa. É o contrário do narrador personagem. Se no narrador personagem o verbo vem em primeira pessoa, o narrador observador, seu verbo vem em terceira pessoa. Olha aqui, olha. Ele já, pelo verbo, pela pessoa, você já identifica. João estava andando pela rua quando, de repente, tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Ele não está participando, a pessoa que narrou. Ele está contando um fato de outra pessoa, que aconteceu com outra pessoa. Pegou vagarosamente, abriu e viu, surpreso, que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Não é fácil? Então, narrador observador é aquele que não participa da história, né? Ele apenas observa o fato e ele conta todos os fatos em terceira pessoa. Cuidado quando vocês forem produzir essa redação, texto narrativo, quando o professor, né, pedir um texto narrativo, observem. Se você vai contar algo que aconteceu com você, então você vai ter que ter cuidado e colocar os verbos em primeira pessoa, né?
Em primeira pessoa do singular ou do plural, vai depender ali da concordância. Ou em terceira pessoa, quando você vai contar uma história que você não participou, que você não vivenciou, mas que você sabe detalhes sobre ela, que você conhece até o íntimo, né, dessas pessoas, né? Aí o narrador passa, ele além de observador, ele é um narrador onisciente. Ele pode ter essa característica. Elementos básicos do texto narrativo. Quais são os elementos? O que é que caracteriza um texto narrativo? É o fato. O que é o fato? É o que vai ser narrado. O que é que você quer contar? O que é que você quer contar? O dia a dia da tua família, um dia que marcou na tua família, um dia que marcou na tua infância, um dia que marcou na tua vida, né? Uma viagem, né, que você quer contar, algo inusitado. Ok, é o fato. Tempo. Quando foi que isso aconteceu, que esse fato aconteceu? E onde aconteceu esse fato, que é o lugar? Com quem? Quem são os envolvidos? Isso não pode deixar de ser referenciado, né? Não existe texto narrativo sem esses elementos. Fato que aconteceu, tempo quando aconteceu, lugar onde aconteceu, personagem, quem são os envolvidos, né? Quem participou desta situação, qual foi a causa, né, o motivo que determinou a ocorrência, né, o modo como se deu esse fato e, para finalizar, as consequências, ou a consequência, né, resultado, que é a consequência, é o resultado, como terminou. Então, não existe texto narrativo se você não colocar esses elementos, não detalhar esses elementos. Esses elementos vão estar detalhados de forma nos parágrafos. Ele não pode ficar solto, não pode ficar misturado, tá certo? Toda a produção, seja ela narrativa, seja ela descritiva, seja ela dissertativa, que vocês vão vendo, né, no decorrer da série, tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Não pode fazer aquela bagunça, tá certo? Até quando você vai contar na oralidade, você tem essa arrumação. Você vai ter muito mais preocupação quando você estiver escrevendo. Quando é que você vai colocar esses elementos, né? Os elementos que a gente viu, os elementos da narração, os parágrafos. No primeiro parágrafo, por exemplo, você vai explicar o fato que será narrado, onde e quando aconteceu. Aí, isso aqui, esse primeiro parágrafo, é chamado de introdução. No segundo parágrafo, você vai colocar a causa do fato e a apresentação dos personagens, né? Eles estão envolvidos, qual foi a causa? Isso você vai chamar do primeiro desenvolvimento, é o seu segundo parágrafo, ok? O terceiro parágrafo é o modo como tudo aconteceu. Aí você vai dar detalhes de como aconteceu, né? No último parágrafo, que é a conclusão, você vai colocar as consequências do fato. É como terminou aquela situação. Terminou bem, terminou mal, ok? E assim você vai colocando. Então, isso caracteriza, minha gente, o que é que isso quer dizer? A arrumação, o esquema, a escrita de uma narração. Como é que deve ser feita, como é que deve ser produzida? Dessa forma. Primeiro parágrafo, vou explicar o fato, o que aconteceu, onde e quando aconteceu. No próximo parágrafo, vou colocar a causa desse fato. No próximo parágrafo, vou colocar o modo como tudo aconteceu, ok? Os dois parágrafos, depois da introdução, são os detalhes dessa trama, desse enredo, desse fato, dessa história, desse acontecimento. E o último parágrafo é como terminou. É o que eu chamo de conclusão e dependendo, também vocês podem ver também a linguagem desfecho, que é a mesma coisa, tá certo? Desfecho, conclusão, consequência, como terminou. Aí agora nós vamos para os gêneros da narração. Quais são os gêneros, né? Porque, minha gente, existe o texto narrativo, mas existem gêneros que é aquele texto materializado que se apropria desse texto narrativo. Quem é que se apropria, ou qual é o gênero que se apropria do texto narrativo? Um deles é o romance.
E a novela, vamos ver a definição? Em geral, o que é um romance? É um tipo de texto que possui um núcleo principal. Ele tem um núcleo principal, mas não significa que ele é único, ok? Que possui apenas um núcleo. Ele tem um principal, mas não significa que ele é único, que o romancista, que aquele que escreve aquele romance, não vai falar de outras situações que envolvem também aquele núcleo principal. Outras tramas vão se desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece, ok? E a novela, muitas vezes é confundida em suas características com o romance, com o conto, né? Nós vamos ver conto depois. É um tipo de narrativa menos longa que o romance. O romance é um livro, ele é denso. Ele tem os romances mais antigos, eles tinham cerca de 300, 400, 500 páginas. Hoje, como temos um público que lê menos, né? Infelizmente, aí eles deram uma diminuída nessa quantidade de páginas, deixaram o texto mais conciso, mas os textos geralmente, os romances geralmente são mais longos, são textos longos, são livros, né, de várias páginas. A novela não. A novela não pode ser confundida com o romance. É um tipo de narrativa menos longa que o romance, possui apenas um núcleo, ou, em outras palavras, a narrativa acompanha a trajetória apenas de uma personagem. Novela. Né? Você assiste Malhação, mas tem ali um personagem principal que o novelista, né? Aquele autor daquela novela, ele vai trabalhando ao longo de toda aquela trama o que ocorreu, o que está ocorrendo com aquela personagem principal, com aquele personagem principal. Do começo ao fim, o foco é nele, tá certo? É um texto menor. E geralmente não, a novela, ela é oralizada, ela é dramatizada, diferente de um romance. O romance é escrito, é feito em prosa. E a novela, ela prima pela oralidade. Vejam aqui os exemplos, né? Eu coloquei aqui um livro que eu estou trabalhando com uma outra turma, em uma outra instituição. Droga de Americana. Esse livro é muito bom, viu? O nome parece assustar, mas é um livro muito bom. Conta a história de duas adolescentes, uma pobre e uma rica, né? Uma é filha do presidente americano e a outra é amiga dela, recém-chegada numa competição que elas vão fazer. E aí elas fazem uma amizade e uma delas é sequestrada. E vale a pena você fazer a leitura desse romance de Pedro Bandeira, né? Os caras, vejam, o título da história desse romance é Droga de Americana, que vai contar a história de duas jovens, né? Mas que conta também a história dos caras, que são os detetives, que vão descobrir como foi que vão desvendar o sequestro dela, de uma delas, tá certo? E o livro que eu passei para vocês no primeiro bimestre, eu coloquei aqui para que vocês, esse mesmo livro, eu estou trabalhando tanto com vocês, quanto com outra instituição também. Então, Os Miseráveis, de Victor Hugo, conta a história de Jean Valjean, né? É uma história, é um francês, né? É a linguagem francesa, então a leitura pode não ser exatamente assim, mas tudo bem. O foco, o que eu quero discutir aqui é que Os Miseráveis vai contar a história preferencialmente desse homem, Jean, que por ter roubado um pão, vai preso e passa quase 2 décadas preso por conta, porque roubou um pão, né?
Aí esse livro traz uma reflexão social porque a gente vê tantas coisas absurdas e que não vai preso, né? E ele que roubou um pão passou quase 2 décadas preso. E aí o livro conta toda a trajetória de Jean. Mas nesta história ele vai contar a história de uma outra moça sofrida para criar a filha, que se prostitui para criar a filha. Então, esse livro foi o que vocês leram. Eu passei para vocês, né? Para vocês darem uma olhadinha, assistirem ao filme, que seria melhor, né? Assistirem a obra porque ela tem um filme. Então, isso aqui, olha, tanto a Droga Americana quanto Os Miseráveis são exemplos de romance. Aqui são várias páginas, aqui também são mais de 200 páginas, mas assim não é cansativo. Eu aconselho, quem não lê Os Miseráveis, leia, porque nós vamos precisar, quando retornarmos, nós vamos trabalhar esse livro, nós vamos voltar a discutir esse livro, tá certo? Nós fizemos até 2 fichas com eles. Tudo está anotado. E Droga de Americano eu aconselho também, né? Uma leitura para jovem. Aconselho, é muito boa. E aqui do lado temos 2 exemplos de novela. O Que a Vida Me Roubou, que é uma novela que está passando no SBT. Aqui essa moça aqui, ela se chama Montserrat, e ela fica dividida entre o amor desse homem e o amor desse homem. Então, é uma situação, é uma novela, né, que vale a pena assistir, tá certo? Quem gosta de novela, eu aconselho. Aqui é um exemplo de novela. E aqui é uma novela da Globo, que vocês conhecem, né? Que é a novela em que seus personagens principais, né, são essa atriz aqui, eu esqueci não sei o que, Cabral, né? E a outra, que é Christiane Torlone, é Fina Estampa, e que há uma rivalidade entre elas, uma é rica, outra é pobre, e depois a outra se torna rica, e a outra não admite, e uma se apaixona pelo marido da outra, né? E assim vai acontecendo esse enredo, essa trama. Então, aqui, exemplo de romance, exemplo de novela, ok? Eu estou contando, mas o foco é que vocês compreendam a distinção de um romance e o que é uma novela, certo? Ficou claro? Vamos continuar. Aí, agora nós vamos para outros exemplos de gêneros da narração, que são o conto. Quais são os gêneros que se apropriam do texto narrativo? Lembrando, texto narrativo é aquele que conta uma história real ou que conta uma história fictícia. É a novela, como nós acabamos de ver, é o romance, mas também temos o conto, que é o nosso foco principal hoje, tá certo? O conto, que é uma narrativa curta, é um texto curtinho. Ele tem por obrigação de ser mais curto que qualquer outro texto, certo? E ainda existem os microcontos. O tempo em que se passa é reduzido e contém poucos personagens que existem em função de um núcleo. É o relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens, porém não é comum que ocorra com todo mundo. Isso é uma distinção, né? É muito boa essa definição, porque é o que distingue o conto da crônica, que nós vamos ver na próxima aula de produção textual, né? O conto, ele não tem por obrigação de produzir algo que acontece na vida real, ok? O que faz ele ser conto é que, além dele ser uma narrativa restrita, reduzida, com poucos personagens, né? Que relata apenas a situação, o foco em uma pessoa, o que acontece ali naquele texto pode não acontecer na vida real. Já a crônica não, tem por obrigação de trabalhar com o que acontece no cotidiano, que pode acontecer com as pessoas, tá certo? É uma narrativa literária, o conto é literário, é uma narrativa literária, apesar de existirem contos também reais, né? Baseado em fatos reais, mas no geral, conto não tem obrigação de trabalhar com a realidade, certo? Por ele estar nesse campo aqui, ó, da literariedade.
ou é literário, certo? Então, caracterizada pelo tamanho curto, com foco em determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias, fruto da tua imaginação, da imaginação do contista. E com moral no final. Geralmente tem uma moral no final, tá certo? O que é uma moral? Ela traz uma instrução, um ensinamento, como no caso dos contos de fadas e outro gênero também que traz essa moral no final é a fábula, né? Nós vamos ver também fábula na próxima aula de produção textual. Os contos podem ser fantástico, o conto pode ser fantástico, que são aqueles contos que fogem da realidade, são aqueles contos sobrenaturais, tá certo? Pense aí numa história sobrenatural. Não vai existir, está longe de ser real, que é uma inverossimilhança. É aquilo, inverossimilhança, é aquilo que não pode acontecer, que é real, não existe, não vai existir, tá certo? É fruto da imaginação. Pronto, isso é chamado de conto fantástico. Conto de fadas, pode ser também contos de fadas, né? Possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como fadas e gnômos. Logo, são nesses tipos de conto em que a moral, ou seja, o ensinamento é passado ao final da história. Vejam um exemplo. Os Contos Fantásticos de Martrell, de Juliana Alves Baroni. Isso aqui é só para ilustrar o que é um conto fantástico, né? Que é aquele que foge da realidade. Aquela narração, aquela história que não vai acontecer, né? Que não tem como acontecer. Já o conto de fada era aquele que no final era sempre um final feliz, o seu final era sempre feliz, né? Por isso que a gente diz, menina, você vive ainda num conto de fadas, né? Porque o conto de fadas, antigamente, tinha sempre um final feliz, hoje não necessariamente, né? Existem contos que não têm um final feliz, mas assim, só para lembrar, Branca de Neve, ok? E outros. O conto também pode ser de ação. A predominância é a aventura, que é o centro da narrativa, unida aos personagens e desenvolvida com a problematização até o clímax, tá certo? Ele é muito parecido com o real, com o que pode acontecer, certo? Um conto de enigma. O que é um enigma, não é? É um mistério, né? Aquele conto que apresenta um crime ou um mistério a ser desvendado. E um conto erótico, não é um conto que traz conteúdo sexual, mas que ele suscita, ele desperta esses conteúdos, essa temática, né, sexual, para despertar ou instruir o leitor sobre as práticas sexuais, né? Uma menina, um menino está se descobrindo, é namorada, e tem aquele primeiro encontro, aí aquele primeiro encontro tem um beijo, e o beijo foi assim, aí ele começa a contar os detalhes do beijo, daquele amasso, né? Daquele, como vocês dizem, do ficar. Aí isso é um conto erótico, certo? Leiam esses exemplos, eu coloquei um aqui para ilustrar, que é de um conto de enigma, exemplo de conto de enigma. Um famoso milionário, conhecido por suas extravagâncias, transportava em seu carro importado uma grande quantia em dólares, segundo ele, para o pagamento de dívidas pessoais e também dos empregados de uma de suas indústrias. No caminho, seu carro caiu de um abismo e pegou fogo, o que, de acordo com sua versão, acabou por queimar todo o dinheiro. Ele exigiu, então, que o seguro cobrisse todo o seu prejuízo, como já era o quarto acidente que sofrera só naquele ano, e todos com a perda de grande volume de dinheiro. O seguro pediu
que o inspetor Zé Olho de Águia investigasse aquele estranho e peculiar caso. Então, é um conto de enigma, ok? Nós não vamos explicar fábula. O intuito foi que a gente revisasse apenas o que é texto narrativo, que a função do texto narrativo, relembrando, é contar, é relatar um fato, seja ele real, seja ele imaginário, tá certo? Quando você vai contar um fato, vai produzir um texto narrativo, você pode ser narrador-personagem quando você conta algo que você vivenciou. Então, os verbos vão estar sempre em primeira pessoa, é uma característica. Os pronomes vão estar sempre em primeira pessoa, do singular ou do plural, né? Vai depender da concordância aí do verbo. Quando você vai contar algo que você apenas observou, que você apenas ouviu, então você é chamado de narrador, personagem. Em último caso, você pode ser narrador, personagem onisciente, né? Aquele que sabe tudo, até das intenções, do íntimo da sua produção, porque é um texto produzido por você. É um texto que tem a sua marca linguística, né? Os gêneros que se apropriam desse tipo textual são diversos. A gente viu hoje, nesse vídeo, né? A gente viu que o gênero que se apropria do tipo textual narrativo pode ser um romance, pode ser uma novela, pode ser não, são, né? Romance, novela, e nós vimos também o conto e os tipos de conto. Nós vamos parar por aqui, na próxima aula de produção textual a gente retoma, mas eu deixei uma atividade no último slide que eu gostaria que vocês realizassem, ok? Realizassem, registrassem a resposta no caderno. É um exercício extraído do livro didático de vocês. Acompanhem direitinho as perguntas e respostas. Vocês devem registrar no caderno com o cabeçalho. O texto não precisa copiar, mas leiam o texto do livro de vocês, tá certo? Fiquem bem e até a próxima aula.